Olá, alunos! Estamos aqui no nosso último vídeo sobre vetores e a gente vai falar um pouquinho sobre operações matemáticas nos vetores. Como que acontece? Vamos criar um vetor aleatório aqui primeiro. Eu vou falar que o x vai receber sample. Eu quero os números de 1 até 200 e eu quero 15 números. Então, criei o meu valor de x. Se eu mandar executar x, eu vou ver que eu tenho 126, 6, 147, 54, 190 e outros números. Eu posso adicionar um número a cada elemento do vetor. Então, se eu colocar, por exemplo, x mais 10, ele vai adicionar o valor 10 em cada elemento desse meu vetor. Então, ó, 126 mais 10, 136. 6 mais 10, 16. E assim por diante. Então, eu posso fazer qualquer operação com esse vetor. Posso diminuir, posso multiplicar, posso dividir. Observa que eu só estou mandando executar o valor de x com alguma operação com algum outro valor. Eu não estou atualizando o valor de x, eu estou só fazendo a operação. Uma vez que eu fiz essas operações, então eu tenho o resultado aqui e nada mais vai ficar armazenado. Além dessas operações básicas de mais, menos, multiplicação, divisão, a gente ainda pode aplicar funções em cada um desses números, como por exemplo, quero saber a raiz quadrada de cada elemento desse meu vetor x. Então, por exemplo, SQRT. Aí ele vai me falar, olha, tem um erro aqui, ó. Não foi possível encontrar essa função. Por que não foi possível? Porque eu escrevi errado. Eu coloquei SQTR. SQRT. Agora sim. E ele vai me mostrar a raiz quadrada de cada um desses valores. Outra coisa que eu posso fazer, log, eu quero saber qual o valor de log de cada um desses números. E ele vai me dar o valor de log. Ah, professora, mas que log que é esse? Vamos ver, se você coloca interrogação e pergunta o log, ele vai te mostrar como que a gente usa. Então, o que que acontece? Se você coloca, você pode colocar o log, o valor de log e qual que é a base. Aí você pode falar, mas você não colocou base nenhuma. Qual log que foi esse? Vamos ver aqui, ó. A base, o valor de padrão, é o expoente 1. O que isso aqui quer dizer? Vamos ver que número que é esse. ESP1. Ou seja, ele utilizou a base aí de 2,71. Então, se eu quero log na base 10, eu tenho que especificar. Log base 10. Ele vai me dar um log de cada um desses números nessa base. Log na base 2. Vai me dar o log de cada um desses números nessa base. Então, o que que acontece? A gente também tem a opção de usar aqui a função log 10 ou log 2 logo direto, né? Para você não precisar colocar na base. Mas qual que é o ponto disso daqui? O ponto é que cada operação que você fizer com o vetor, você vai fazer com cada elemento do vetor. Então, por exemplo, outra coisa que nós temos aqui é potência. Então, eu quero elevar cada elemento ao quadrado. A potência é o chapeuzinho. Eu estou tentando colocar aqui no teclado e ele não está digitando, não. Outra função que nós temos aqui é a potência. Então, eu posso colocar x, o sinal do chapeuzinho, e qual que é a potência que você quer elevar. Então, eu quero elevar cada número a 2. Então, ele vai me mostrar o valor de cada número desse aqui que quero elevar a 2. Vamos conferir? X aqui, ó, esse aqui que é um número pequeno, 6. 6 elevado a 2 é a mesma coisa que 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Então, essas são as operações que a gente pode fazer que são realizadas em cada elemento do vetor. Agora, a gente precisa aprender a trabalhar com partes desse vetor. Como é que funciona? Olha só. Você pode descobrir qual o tamanho do seu vetor utilizando a função length. Então, length x, 15, ou seja, eu tenho 15 posições no meu vetor. Ok, função nova aí para a gente aprender. E qual que é o ponto? Você pode selecionar qualquer parte desse vetor. Como que eu faço isso? Você coloca o vetor que você quer, abre e fecha, colchete. Colchete esse, né? Parênteses, chave, colchete. Você abre e fecha o colchete. E aqui você coloca os índices
de qual elemento do vetor que você quer utilizar naquele momento. Então, olha só, vou colocar o x aqui de novo, só para a gente ter como base. E eu quero selecionar apenas os 3 primeiros números do x. Então, eu vou colocar aqui que eu quero x de 1 até 3. Então, ele vai pegar aqui os 3 primeiros elementos, 126, 6 e 147. Ah, eu quero os 3 últimos. Como que eu faço? X, e você pode falar, então é de 15 até 15, 14, 13. 15 até 13, só esses 3. Mas e se você não souber o tamanho de x? Como que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. X, começando no tamanho de x, que é 15, até o valor de x, do tamanho de x, menos 2. Quando você manda executar, você vai ter os 3 últimos números, olha aqui. 82, 111, 177. Por quê? Porque você pegou primeiro o último elemento, que é o tamanho de x, que é na posição 15, e foi até 15 menos 2. 15 menos 2, 13. Então, de x de 15 até 13. E então, ele pega esses 3 últimos números aqui. Você pode fazer isso com sequências, ou você pode fazer isso com números qualquer aí que você precisar utilizar dentro de x. Então, por exemplo, eu quero colocar só o x no índice 3, o índice 8, o índice 5 e o índice 12. E manda executar. Observa que em C nós temos esse vetor. Um vetor que eu tenho o número 3, 8, 5 e 12. Então, para acessar a posição de um elemento do nosso vetor, você utiliza aí os nossos colchetes. E do mesmo jeito que você pode pedir para selecionar uma posição específica, você pode pedir para retirar algum elemento. Então, eu posso colocar, por exemplo, x, vou imprimir aqui só para ter como base, x, só que eu não quero que apareça o primeiro valor, então eu coloco menos. Então, x menos o primeiro, então ele não vai mostrar aqui o 126, ele já começa no 6. E da mesma forma, eu posso colocar esse x menos qualquer elemento, qualquer vetor que eu quiser retirar daqui. Então, eu coloco menos, se são mais de um número, então eu vou colocar com C. Então, eu quero que tire o terceiro, o quarto e o 15º. Se eu mando executar, ele vai me mostrar o primeiro, aqui, 126, o segundo, 6, e o terceiro, que era o 147, não tá aqui, ele já pula pro 190, porque eu retirei o terceiro e o quarto e já vem aqui pro quinto. Então, desse jeito, a gente consegue manipular essas posições do nosso vetor para poder retirar alguma posição ou então selecionar só determinadas posições.